Gênesis, capítulo de número 22. Glória a Deus. Os irmãos estão bem? Diz assim, a partir do versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, diga assim, terceiro dia, levantou Abraão seus olhos, diga assim, viu o lugar de longe. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e eis um carneiro detrás dele, diga detrás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. 16. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. 17. Que deveras te abençoarei. 18. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Diga assim: obedeceste a minha voz. Tome sua assento. Olhe para cá, irmãos. Aqui tem um texto que a gente conhece muito bem. Quem nunca ouviu a história de Abraão, né, em que Deus pede o seu filho para ser sacrificado. Deus aqui está colocando o seu servo Abraão à prova, submetendo o mesmo a um teste. Diga assim, um teste. E este teste de Deus a Abraão está em ele obedecer ou não. Parece ser simples, mas a história que nós já o conhecemos nos mostra que o caminho da obediência, pastor Rony, nem sempre será um caminho de pétalas de rosas. Então, este teste está condicionado a Abraão obedecer a Deus ou não, ao que Deus lhe pede. Diga assim: Deus, de vez em quando, nos pede alguma coisa. Quantas foram, ou serão, ou são as vezes que nós somos testados assim, provados assim como o pastor, como Abraão, mas como assim? Provados, testados em nossa obediência a Deus. O pastor Walter postou que a palavra milagre não é tão importante quanto a palavra obedecer. E o que Deus queria de Abraão? Isaque? Sim ou não? Não. A gente já conhece o desfecho. O que Deus queria de Abraão não era Isaque. Quem
deu Isaque a Abraão, irmãos? Quem deu? Deus. E lhe deu por meio de um milagre, porque a sua esposa era estéril. Então, Deus não queria Isaque. O que Deus queria? Deus queria apenas de volta o que ele havia dado a Abraão. Entenda isso. Deus não queria Isaque. Apesar de Isaque ser aquele que Deus deu. Então, quando Deus diz: toma agora o teu filho e oferece, Deus estava dizendo a Abraão: devolve o que é meu. Ouça isso. Quem está me ouvindo, diga amém. Então Deus não queria o filho de Abraão. Deus estava querendo que ele havia dado o que era dele. Os irmãos estão me entendendo? Tudo que temos, jovem, não é nosso. Tudo que temos não é nosso. O pai, os irmãos lembram de Lucas capítulo 15, o pai que é Deus, em Lucas 15, que fica esperando o filho voltar, ele disse para o filho que fica, o mais velho: irmã Seildes, seja bem-vinda, depois de um tempo, né? Estava se resguardando. Então, o pai diz ao filho que fica, o mais velho, ele diz assim, lá nas alturas do versículo 31 do capítulo 15, se não me falha a memória, ele diz: todas as minhas coisas são tuas. O pai dizendo para o filho, ou seja, Deus, que é o pai, estava dizendo ao filho, que somos nós, na casa: tudo que é meu é teu, e tudo que tu tens não é teu, é dele. Alguém está me entendendo? Jonatas, há quem pense que até mesmo a vida é sua. De quem é a sua vida? Já dizia Lázaro: a minha vida é de Deus, né? Há quem pense que sua vida é sua. Alguns até dizem, e alguns já ouviram alguém dizer assim: vou viver a minha vida. Mas como se vive uma vida que não é sua? A vida não é sua. A sua vida, quem lhe deu foi Deus. 1 Samuel 2,6, a Ana canta a Deus dizendo que Deus é o que dá a vida e o que tira. E existem salmistas que vão dizer que o dono, o manancial da vida, a fonte da vida, é Deus quem dá. Diga assim: a minha vida é de Deus. Agora, irmãos, eu quero que os irmãos entendam, eu quero pensar aqui com os irmãos, com base nesse texto. Tudo que Deus nos pede e que temos dificuldade em lidar é justamente aquilo que Ele nos entrega. Quem deu Isaque a Abraão? Quem? E quem Deus está pedindo o que Ele havia dado? Tudo que Deus nos pede é justamente o que temos dificuldade de lhe entregar. Cadê a Vanusa do Isaías? Quem te deu o Isaías, Vanusa? Olha aí, vai entendendo aí, irmão. Quem te deu o Mateus, pastor Rony? Então, observe, nós temos dificuldade em entregar o que Deus dá.
Vamos ver algo bem simples. Deus lhe abençoa com 100% da sua renda. Quanto Deus lhe pede? Quanto? E você dá? Escute. Existem aqueles que Deus lhe deu a vida, e o que Deus quer deles é que eles deem apenas um pouquinho do seu tempo para Deus. Deus te deu a vida e você dá um tempo a mais da vida que Ele te deu a Ele. Quem está me ouvindo, diga amém. Vai melhorar, irmãos, é só uma partezinha aqui para nós pensar. É justamente nisso, irmãos, que somos provados, pois nós nos apegamos demais no que Deus nos dá, sim ou não? A tal ponto de se esquecer quem nos deu. Quando quem nos deu, que é Deus, nos pede o que nos foi dado, Ele está dizendo: não esquece de mim não. Ele está dizendo: não me deixe em segundo plano. Ele está dizendo: não me deixe no canto. Quando Deus nos pede o que Ele nos deu, Ele não quer, Ele quer apenas despertar-nos, não para aquilo que Ele deu, mas para aquele a quem dá e continua dando. Vocês estão me entendendo, irmãos? Deus te deu a vida, sim ou não? Tem gente que Deus até poupou do Covid-19 levar. E quanto tempo Deus está dizendo para você: me dá a vida que eu te dei? Escute isso. Deus te deu a vida, Deus te poupou de morrer. E já faz muito tempo que Deus está dizendo para você: me dá a vida que eu te dei e vem vivê-la em minha presença para sempre. Nunca conseguiremos viver a vida longe de Deus. Não tem um filho que sai da casa do pai, nós o chamamos de filho pródigo. A palavra pródigo no grego significa desperdiçador, porque toda vida fora da presença de Deus é um mero desperdício. Quem está me ouvindo, diga amém. Deus diz a Abraão: Abraão, me dá o que eu te dei. E Abraão responde a Deus, dizendo, não é isso? Ele diz: não, Senhor, o que o Senhor me deu já não é mais seu, é meu. Foi essa a resposta de Abraão? Foi essa? A Bíblia diz que logo cedo, Clécio, pela manhã, de madrugada, Abraão se levanta, tão convicto, tão decidido em obedecer a Deus, que ele não esperou nem amanhecer. Ele sai em direção ao local para entregar o que Deus havia pedido, para o lugar que Deus dissera a ele. Quando Deus vê, irmãos, Abraão preparando tudo, a Bíblia vai dizer no versículo 3 que ele vai albartar, colocar a sela, preparar o jumento para a viagem. A Bíblia diz que ele foi cortar lenha, e Abraão se prepara, e ele sai da sua casa de manhã bem cedo, para dar os seus primeiros passos em direção à vontade de Deus.
passos estes que eu os chamo de passos da obediência. Quando Abraão começa a dar os primeiros passos da obediência para devolver a Deus o que ele havia dado a ele, os céus, irmãos, começam a movimentar-se. E os céus, ouça isso, os céus começam a movimentar-se lá no lugar para onde Abraão ia, lá nas montanhas de Moriá. Abraão não sabia nem imaginava, mas quando os seus passos começaram a serem trilhados em direção à vontade de Deus, Deus começou também a trabalhar em favor de Abraão. No versículo 4, a Bíblia vai dizer, ao terceiro dia, versículo 4, ao terceiro dia, diga assim, terceiro dia, do lugar onde Abraão estava, quando Deus lhe pede o que ele havia dado a Abraão, até as montanhas da terra de Moriá. Moriá era uma região onde havia várias montanhas, era uma distância de 3 dias, diga 3 dias, supondo que um homem caminhe 8 horas por dia, e que este homem faça 5 quilômetros por hora, então nós vamos ver, este homem vai fazer 40 quilômetros durante um dia, e vai percorrer um total de 120 quilômetros, e observe, e eu estou falando de alguém com mais de 100 anos de idade, podendo a distância ser menos, mas pelo fato de Abraão já ser alguém de idade avançada, levou 3 dias para chegar, para fazer este percurso, chegar até lá. Foram 3 dias e naturalmente 2 noites que Abraão estava caminhando para o lugar que Deus lhe disse, a fim de dar a Deus o que Deus havia pedido. Ouça, sem contar com a dificuldade daquilo que Deus havia pedido, a gente vê, a gente percebe, 3 dias, um homem com mais de 100 anos de idade, a gente vai ver um esforço empregado, ou melhor, muito esforço empregado por parte de uma pessoa para tão somente obedecer a Deus. E eu abro um parênteses e pergunto: você tem se esforçado para obedecer a Deus? Se Abraão fosse olhar para as dificuldades, os empecilhos, ele não sairia de casa. Mas Abraão empregou esforço para obedecer a Deus. Escute, irmãos, será que Deus não merece o seu esforço? Será que tudo o que Deus já fez por você não pode resultar de você um esforço para tentar obedecer este Deus? Todo nosso esforço há uma recompensa. Abri um parênteses aqui. Por amor a nós, Jesus foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Será que nós, irmãos, eu e você, estamos crentes? Ou melhor, será que nós somos crentes o suficiente para nos esforçar em obedecer a Deus até a morte? A sua morte, a sua obediência a Deus, você está disposto em nela correr o risco da sua própria vida? Foram 3 dias. Quantos dias? Até o lugar que Deus lhe dissera. Neste percurso, Abraão teve o tempo
para pensar, analisar se realmente valeria a pena prosseguir em obedecer a Deus, naquilo que Deus queria dele. Nós não vamos ver no texto nenhuma atitude por parte de Abraão que comprometeria a sua obediência a Deus. Pelo contrário, Abraão nos mostra, quando se trata de obedecer a Deus, temos que fazer de imediato, não deixar para depois. Imagine, nas 3 dias e 2 noites, nas 2 paradas à noite, para descansar, Abraão sentado diante de uma fogueira improvisada, e Isaac deitado ao seu lado dormindo. Abraão olha para Isaac, lágrimas rolam do seu rosto, aquele sentimento latente de pai, mas seu coração, o coração de Abraão está tão cheio em obedecer a Deus, que ele dizia para si mesmo: eu não posso ficar com aquilo que não é meu e que Deus está me pedindo. Como que as pessoas conseguem viver a sua vida, a vida que Deus lhes deu, longe de Deus? Abraão conjecturando: como eu vou ficar com aquilo que não é meu? E se Deus quer, não importa o custo que me custará, mas Deus terá. Aleluia. E Abraão, 3 dias. 3 dias. E depois de quase 100 quilômetros, talvez, ele vê de longe. Diga assim, e viu o lugar de longe. Abraão, de longe, avistou o lugar que a sua obediência a Deus o fez chegar até lá. Você entende isso, irmãos? O que fez Abraão enxergar e chegar no lugar que Deus queria levá-lo foi o quê? A sua obediência a Deus. Sabe por que muitos crentes não conseguem enxergar e nunca vão chegar no lugar que Deus tem para ele? Porque não se esforçam em obedecer a Deus, porque abrem mão daquilo que Deus vem pedindo a ele. E Abraão, por obedecer, por querer devolver a Deus o que Deus havia lhe dado, no 3º dia, avista o lugar que Deus dissera para ele. Se Abraão, irmãos, não fosse, ou melhor, se Abraão fosse desobediente à voz de Deus, ele nunca avistaria e nem chegaria no lugar que Deus dissera para ele. É por isso que algumas pessoas chegam em determinado lugar e as pessoas nem acreditam, nem sabem elas a vida de sacrifício, de obediência que nos leva até lá. Porque é fácil julgar, apontar e dizer, mas ninguém quer viver a vida de quem vive sacrificando para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Escute, irmão, quando nos esforçamos em obedecer a Deus, lhe entregando tudo que Ele nos pede, e a gente começa a vislumbrar, a enxergar o que Deus tem para nós. Eu quero comunicar algo muito importante aqui. Talvez você esteja sentado ao lado de alguém que não vai chegar a lugar nenhum, pois essa pessoa não consegue obedecer nem o líder, quanto mais a Deus. Mas eu tenho uma notícia boa.
Em contrapartida, você pode estar sentado ao lado de alguém em que Deus tem coisas grandes para esta pessoa. E ela já sabe disso, porque a sua obediência a Deus já o fez ver de longe o que Deus tem para ela, o que Deus tem para ele. Aleluia! Escute, irmãos. Quando Abraão sai de casa, sai de onde? A fim de obedecer a Deus, do céu também sai a providência de Deus. Eu subi aqui com vontade de chorar, irmãos. Aí o pastor Nogueira fala aquelas palavras, aí a gente não se segura. Quando Abraão sai, cadê o Luciano? Saiu? Quando Abraão sai, do céu sai a providência. E sabe como ela veio? Escute. O pastorio na época de Abraão era comum. E quem levava o rebanho para dar de comer e beber ia bem cedo, sol frio, para que o sol causticante do deserto não maltratasse as ovelhas. E quando um pastor, não sei quem, saiu para levar o rebanho, Deus, pela sua onipotência, tirou deste rebanho um carneiro. Ai, chegou a arrepio agora, irmãos. E o levou para as montanhas de Moria. Por quê? Porque lá na casa de Abraão sai um servo obediente. E quando o servo obedece a Deus, Deus providencia. Talvez um carneiro rebelde que não sabia, aquele pastor, o que era aquilo. Mas era Deus dizendo: sai daí, porque meu servo vem chegando aí. Aleluia! Entende? A palavra providência significa Deus orquestrando. Não tem aquele maestro que fica diante da banda só com a batuta? A palavra providência é isso. Deus com a batuta na mão, fazendo as coisas acontecer em conformidade àquilo que Ele quer que aconteça. Abraão saiu, Deus começou a levantar a batuta. Vai acontecer justamente como eu quero. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Abraão viu de longe. E Abraão chega. Diga assim: Abraão chegou. E nós vamos ver do versículo 5. Abraão no pé desta montanha. E ele disse: Abraão, seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu, moço, iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque, tomou fogo, tomou o cutelo, e foram ambos juntos. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aí o fogo e está comigo a lenha, mas onde está o cordeiro? O que Abraão diz? O que Abraão diz, irmãos? Isaque não entendeu. Se vamos sacrificar em holocausto, é necessário um animal. E ele percebe: pai, e o animal? A lenha, o fogo, o cutelo com o Senhor e o animal. Abraão olha para ele e diz: Deus proverá.
Escute, a palavra proverá aqui está no futuro. Sim ou não? Sim. Abraão não sabia de nada. Isaac pergunta. Abraão está dizendo: Deus vai proverá. E a esperança de Abraão era uma provisão adiante. Escute isso, irmãos. Aleluia! Escute, quando Abraão está lá, já vou revelar aqui um negócio, pronto para imolar Isaac, do céu o anjo brada: Abraão, não estenda as mãos contra o moço, porquanto agora sei, Abraão, que tu temes a Deus e devolveu o que eu te dei. Escute, de repente no versículo 3 a Bíblia vai dizer que Abraão levantou os olhos e viu o quê? Um carneiro. E onde estava o carneiro? De trás dele. Escute, Abraão disse a Isaac: Deus proverá no futuro. O carneiro era providência. Diga assim: o carneiro era providência. Diga assim: a providência era o carneiro. Escute que eu vou lhe revelar agora. Quando Abraão chega no lugar que Deus lhe dissera, nas montanhas de Moriá, Deus não iria prover, não, Isaías. Abraão disse: Deus proverá, mas não ia prover, não. Por quê? A Bíblia diz que quando Abraão chegou nas montanhas de Moriá, a providência já estava lá. Abraão não sabia, respondeu: Deus proverá, meu filho, mas não sabia Abraão que a providência já estava lá. O carneiro já estava lá, amarrado pelo chifre comado. Se você entendesse o que eu estivesse pregando, irmãos, talvez você tinha dado pelo menos um aleluia, pelo menos um grito de sapo. Aleluia. Eu estou dizendo que para Abraão Deus iria prover. Eu estou dizendo que quando Abraão, a providência já estava lá. Ou seja, a providência chegou primeiro na vida de quem obedece a Deus. Na vida de quem obedece a Deus, a providência não vem até nós, ela nos aguarda. E ela já está lá, ela já está lá. A providência de Deus já existe. E o caminho para alcançar aquilo que Deus tem e que já está preparado é o caminho da obediência a Deus. É o caminho da obediência a Deus. Deus não iria fazer, Deus fez. Aleluia. Já estava lá. Já estava lá. A providência. Deus pode fazer isso na sua vida, irmão. Você quer isso para a sua vida? Não foi fácil para Abraão, não vai ser fácil para nós. Só que por mais difícil que seja, o caminho da obediência, o caminho da vontade de Deus, fique firme, permaneça firme, pois o teu Deus, o que Deus tem para você já está te esperando e amarrado, não vai fugir, não vai sair, Ele está te esperando lá, está te aguardando lá. Por gentileza. Aleluia.
providência está lá já, Nogueira. Permaneça na bênção, na presença. A providência já está lá. E nesta noite Deus vai nos fazer ver a providência. Crê nisso, irmãos? O Ramantoro Barabá Xandarabá Canto Cubra Barabá Darabá Xandarabás Terpramantoro Baramá Xarabá Cantoro Baramandarabá Xucantoro Barabás. Ó Senhor, levanta as batutas em tuas mãos. E catocou briabachandarabandarabás. Levanta as batutas, meu Deus, porque nós sabemos que o trono que governa o universo não está vazio. Levanta, Senhor, as batutas em direção deste crente que está no caminho da obediência, e vai, Senhor, trabalhando em favor da sua vida. Você já percorreu um dia, falta mais dois. Já percorreu 2 dias, falta mais um. Não desista, permanece firme. A providência te espera. Aleluia. Aleluia. É isso mesmo. E vai regando o caminho da obediência com lágrimas, com choro. Vai fazendo isso mesmo. Aleluia, aleluia. Deus tem coisas grandes para você, para a sua vida, para a sua família. Deus tem coisas grandes. Aleluia. O Deus do impossível está aqui, irmãos. O Deus de milagres está aqui, irmãos. Oh, aleluia.